Mas vamos ao nosso texto, Hebreus capítulo 10. O tema, proposto é maturidade e a igreja local. Pensando em todas as mensagens que nós ouvimos até agora, seria uma conclusão, um resultado, de uma busca por maturidade e como isso há de se refletir na igreja local, sabendo que Deus trabalha de uma maneira individual com cada um de nós, mas quando a gente vai pensar na igreja, tudo é no coletivo. Então, tenha em mente uma igreja madura, quando nós vamos falar do nosso texto de hoje, e o intuito aí vai ser nós vermos qual o resultado disso. Tá? Então, nós vamos ler Hebreus capítulo 10, versos 19 até o versículo 25. Mesmo assentados com reverência à palavra do Senhor, ela diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vede que se aproxima aquele dia. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós estamos diante da sua palavra, juntamente com o teu povo, meu Pai, e nós pedimos por ela que ela fale aos nossos corações. A palavra de Deus sempre cumpre seu propósito de nos levar, meu Pai, a um exame de consciência, de nos levar a avaliar a nossa conduta para com o Senhor, para a sua igreja, o seu corpo, meu Pai. Então nos ajuda essa manhã a meditarmos sobre a nossa própria vida. Como anda o nosso relacionamento com o Senhor e como isso tem sido refletido, meu Pai, em nossa comunidade. Nós agradecemos essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esses dias o tema foi maturidade cristã em vários aspectos, Falaram sobre a maturidade cristã no sentido do sofrimento, a maturidade cristã e as disciplinas espirituais. Foi falado sobre a maturidade cristã no sentido o que é a maturidade cristã, o texto de Efésios, capítulo 4. E a ideia é nós pensarmos num desfecho de tudo isso, entendendo que o propósito da salvação é sim, sermos livres da ira de Deus, como Paulo fala em Romanos, capítulo 1, mas também hoje, o agora, o presente, ele já ser caracterizado por essa salvação, de nós andarmos em crescimento, estarmos não mais como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, mas agora firmes, maduros, íntegros. E a maturidade em nossas vidas, ela vai impactar a forma que nós nos relacionamos com a igreja de Cristo. Então, é muito importante todos nós alcançarmos essa estatura, essa maturidade. Lembrando um pouco o que é maturidade, seria a compreensão dos ensinamentos de Cristo. E, de uma certa maneira, a aplicação desses ensinamentos na nossa vida cotidiana. É vivenciar aquilo que nós temos professado. A nossa conduta ela tem que estar muito alinhada com o discurso que nós temos. Se nós carregamos o nome de cristão, nós precisamos efetivamente testemunharmos como cristão. E vimos que a maturidade ela se desenvolve na nossa vida, num sentido de nós estarmos preparados, experimentados, estarmos aperfeiçoados. E Deus usa circunstâncias, meios para isso. O pastor Raimundo falou sobre as disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra de Deus, a comunhão, que é tão necessário. Mas também vimos com o pastor Douglas, se me lembro bem, que em meio ao sofrimento Deus nos amadurece. Então, de um jeito ou de outro, nós vamos amadurecer. Se não estamos buscando ao Senhor, aprendendo,
de uma maneira positiva, nós vamos muitas vezes passar por diversas provações, que elas têm sim o intuito final de nos aperfeiçoar. Então, se nós passamos por provações e não aprendemos lições valorosas, nós estamos fracassando. Mas se nós saímos das provações com algum aprendizado, se nós temos crescido espiritualmente, eu falo sempre na igreja que se a dificuldade tem feito você orar mais, você já está sendo abençoado. Esse é o sentido. O Senhor quer preparar, quer equipar um povo. E Ele usa meios para que nós sejamos homens e mulheres perfeitos, íntegros, sem nada faltar. A ideia da maturidade é isso, né? Estarmos preparados para responder. E quais são as características? Né? Eu listei algumas características dessa maturidade. Seria a capacidade de discernir a vontade de Deus. Muitas vezes, as pessoas falam sobre vontade de Deus como se algo estivesse muito longe, algo que tivesse que ser descoberto. Não, está aqui registrado, 66 livros nós temos em nossas mãos, mas nós precisamos estudá-los, né? Quando nós estudamos a palavra de Deus, né, nós vamos começar a discernir qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Com certeza é maturidade. Nós também vamos demonstrar amor e compaixão uns pelos outros. Nós vamos ver no texto que o Senhor nos coloca, nos insere numa igreja, para que nós venhamos desenvolver esse amor. Nós vamos viver de acordo com os ensinos de Cristo. Afinal de contas, nós somos crentes em Cristo Jesus, nós carregamos esse distintivo, né? Então nós precisamos viver de acordo, né? Uma transformação de caráter, uma capacidade de viver de acordo com os valores de Cristo. E por fim também, discernimento sobre o que é bom e o que é mal, sobre o que nós precisamos fazer. Mas vamos ao nosso texto. Antes, falar um pouco sobre o contexto da carta aos Hebreus. Não se sabe exatamente o autor, porque ele não se identifica as posições, mas era alguém com certeza que conhecia muito a lei, né? Porque há um grande paralelo entre Hebreus e o livro de Levítico. Tá? Mas, num plano de fundo, só para a gente entender, a carta aos Hebreus ela é escrita num tom de encorajamento para crentes que estavam sofrendo com a perseguição à igreja, para eles não desanimarem. Então você começa a ler Hebreus, o capítulo 1 até o final. O autor está levando os irmãos a ponderarem. Parece que ele fala para os irmãos, olha, se atentem àquilo que Cristo fez. E não desanimem, pelo contrário. Então, desde lá do capítulo 1, ele vai estar exortando esses irmãos, lembrando que o que Cristo fez, né? Lembrando que Cristo ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Depois do nosso texto, lá no capítulo 11, ele fala de exemplos de perseveranças. De perseverança. No capítulo 12, ele traz, né, justamente esse apelo a que, tomando como exemplo estes que estão no capítulo 11, a gente tem que correr com perseverança a carreira que não foi proposta, né? Então, baseado nesse contexto, é que nós vamos nos enquadrar agora no capítulo 10, 19 e 25. Porque o autor ele vai trazer à mente desses irmãos por que nós precisamos amadurecer. Porque hoje, lá na igreja que você está inserido, você precisa ser um crente maduro, independente da sua idade. Né? Maturidade não tem nada a ver com, como o pastor Olavo falou, tempo de igreja. Tem a ver com vivência, tem a ver com prática. Né? Por que nós precisamos amadurecer? Né? A mensagem do texto, o sentido geral, é que a nossa responsabilidade... Qual é a nossa responsabilidade à luz da obra de Cristo em nós? E nos versos 19 a 21, ele traz um primeiro ponto importante a nós, que Cristo nos concedeu livre acesso a Deus. Por que nós precisamos amadurecer? Porque agora nós temos esse livre acesso a Deus. Ele começa no verso 19 dizendo, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Não é? A ideia de ousadia aqui é a palavra liberdade, ou plena confiança. Você lembrar que antes o povo se achegava ao sacerdote, esse sacerdote se achegava ao sumo sacerdote, mas agora o que o autor quer nos trazer? A ideia é que nós temos hoje livre acesso a Deus.
em plena confiança. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Porque nós precisamos amadurecer, porque uma grande obra foi feita. Nós agora fazemos parte de uma nova aliança. Nós temos essa comunhão com o Pai através do Filho, não é? Então essa argumentação do autor quer levar eles a entenderem o que Cristo fez, mas o que ele está fazendo ainda, né? No devocional, o irmão Marcos lembrou que há uma questão posicional na salvação. Nós somos salvos. Se você confessou Cristo Jesus como Salvador, você é um salvo. Mas nós estamos sendo salvos, né? A questão da santificação. E seremos salvos no sentido posterior, né? Na glorificação, quando nós estivermos com o Senhor. Então o que eles precisavam entender? Cristo fez algo. Mas Ele está fazendo algo ainda na vida de cada um de nós. E quando a gente pensa na igreja, é fantástico isso. Porque Ele insere pessoas de contextos diferentes, de hábitos diferentes, mas o que nós temos em comum? Cristo. Cristo está presente em nossas vidas. E isso já nos deve servir de incentivo, de encorajamento para a gente andar em novidade de vida. Não mais segundo o velho homem, não mais segundo os preceitos que nós tínhamos anteriormente, mas segundo Cristo, segundo aquilo que Ele tem nos ensinado, não é? Deus concede de graça agora para a gente viver. O pecado, ele não tem mais poder. Hoje nós podemos, pela graça do Senhor, recorrer a Ele. O próprio texto aqui de Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz que nós temos graça e misericórdia para a gente recorrer em tempo oportuno. Então nós temos nele tudo que nós precisamos. Então Ele quer encorajar esses irmãos a olhar para trás e verem o que Cristo fez, não é? Ele tomou a iniciativa. Um texto fantástico nas Escrituras, Romanos 5,8. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus ele dá o primeiro passo na reconciliação. Ele envia seu único Filho, né? E agora esse livre acesso que nós temos a Deus é por meio desse sangue. Um sangue que nos lavou, um sangue que nos remiu. Verso 20, ele fala, pelo novo e vivo caminho, que é o resultado da obra, que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, tendo em vista tudo o que Cristo fez, não há razão para que não venhamos nos aproximar do Senhor em confiança. 1 Pedro 4, 1 e 2 diz, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, o velho homem não tem mais voz, não tem mais vez, não tem mais razão, porque nós somos comprados. Gálatas 2:20, né? Já não vive mais eu. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós, qual deve ser o resultado disso? Sermos ainda meninos, inconstantes? Ou sermos, como Tiago descreve, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos? Não. A ideia é que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, que nós estejamos preparados para responder às demandas que a vida traz, que sejamos maduros, não é? No verso 21 ele fala, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, nós adentramos a presença de Deus confiando no grande sacerdote. Quem é o nosso grande sacerdote? É Cristo. Ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele dá efetivamente ao crente pleno perdão dos seus pecados. Ele nos concede perdão dos pecados mediante a sua graça. Ou seja, nos versos seguintes, ele informa que esse acesso a Deus, em Cristo, ele produz uma nova vida. Então, é totalmente inconcebível a ideia de nós muitas vezes falarmos, existe crente carnal, né? O crente que está na carne. Porque não dá, porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram. Mas concordamos também se nós não alimentarmos o Espírito, como Paulo coloca em Gálatas.
que o Espírito está sempre militando contra a carne, com certeza nós vamos enfraquecer. E nós vamos atender, sim, às demandas da nossa carne. Por isso, irmãos, a questão da disciplina espiritual, e a palavra está certa, é uma disciplina, nós precisamos desenvolver essa disciplina, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Falavam sobre devocional, né? Eu sempre encorajo a pessoa, faça o seu devocional, mas tenha o seu tempo de leitura da palavra de Deus. Leia livros inteiros da Bíblia, né? Porque senão a gente fica como caixinhas de promessa, né? Pega um versículo, lê o versículo, acabou. Não. Eu preciso entender o que o autor está querendo expressar. Qual que é a ideia, o sentido. Eu preciso aprender doutrina através dos textos bíblicos. Mas se eu viver essa vida, né, muitas vezes muito superficial, a minha vida espiritual, o momento de aprendizado, ele vai se limitar a domingo, o culto da noite. Ou a escola bíblica dominical. Não pode ser. Se eu quero efetivamente aprender, eu preciso me dedicar à palavra de Deus. Não é? E é interessante que Jesus, nos dando esse livre acesso, nos proporcionando a salvação, né, num sentido futuro, ele nos promete no presente uma tríplice bênção. A palavra de Deus aborda isso de uma maneira muito ampla, que é a fé, a esperança e o amor. Isso está presente em nossas vidas. A fé, muitas vezes, vai nos motivar a persistir, a continuar. As nossas convicções vão moldar os nossos comportamentos. Então, se eu sou um crente em Cristo Jesus, a ideia de crente é aquele que crê. O amor, né? Tanto o amor num sentido vertical, tanto no sentido horizontal, vai me incentivar, e a esperança vai ser justamente aquela expectativa que nós temos das coisas, que é a promessa gloriosa que o Senhor fez. E isso não afeta apenas o nosso relacionamento com Deus, mas agora nós somos chamados a desenvolver uma nova realidade concernente aos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. A maturidade, ela afeta diretamente nossa vida comum na igreja. Há um pensamento mundano aí que diz, eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. Isso é coisa de Satanás. Porque nós precisamos sim da igreja. Você não é igreja sozinho. Você faz parte de uma igreja. Né? Você não chega lá na sua casa, né? Agora vamos ter o culto, né? Aí você vai pregar, você vai dirigir, você vai fazer tudo. Não, na igreja tem pessoas para servir, para te auxiliar. O Senhor prepara, como o texto de Efésios 4 diz, pessoas para estarem responsáveis sobre a sua vida espiritual no sentido de ensino, no sentido de te capacitar também para que depois você esteja também responsável por outras vidas. Então nós precisamos entender que o resultado na maturidade vai afetar como que nós vivemos como igreja do Senhor, e é justamente o que ele vai discorrer a partir do versículo 22. Como um resultado desse livre acesso a Deus que nós temos hoje, Paulo ele vai citar... o autor de Hebreus, eu creio que pode ter sido Paulo, tá? Ele vai citar pelo menos 3 esferas aí, né, que nós precisamos considerar como um resultado. E você vai poder avaliar se tem maturidade na sua vida, se não, o que você precisa fazer, né? Ele vai falar sobre 3 coisas: nos aproximarmos, nos achegar e considerarmos. Né? Verso 22, ele fala, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, ao nos aproximarmos do Senhor, devemos ter um coração sincero. A origem da palavra sincero, eles faziam aquelas estátuas lindas, né, no passado, mas muitas vezes essas estátuas tinham pequenos defeitos. Eles passavam uma espécie de cera, essa ranhura nesse defeito, mas quando exposto ao sol, ficava amarelado. Então era algo assim, maquiado. Já a ideia da palavra sincera é sem cera, ou seja, algo autêntico. Ou seja, o que o autor está levando os seus leitores a pensar? Como nós devemos nos apresentar ao Senhor com sinceridade, não é? Porque o sacerdote no Antigo Testamento ele passava por uma série de purificações a fim de adentrar na presença de Deus. Lembra o que Cristo fez?
Agora nós temos livre acesso a Deus, mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Nós devemos apresentar uma vida santa, pura, na sua presença. Todo cristão é chamado à santificação. O próprio autor de Hebreus diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Pedro também vai dizer que nós somos chamados a sermos santos, né? Repetindo o texto de Levítico. Então nós vamos nos aproximar a Ele com um coração puro, uma consciência limpa. Está muito ligado à necessidade de nós confessarmos os nossos pecados. Lembra, Cristo agora nos dá esse novo e vivo caminho. Ele cumpre todas as demandas em relação à salvação. E Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. 1 João 9 vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. Ou seja, nós vamos entender que faz parte de sermos homens e mulheres maduros, entender que nós estamos nesse processo de buscar essa perfeição, mas nós erramos ainda. Mas nós temos o perdão no Senhor. Nós podemos recorrer a Ele nesses momentos, sabendo que nós vamos confessar os nossos pecados, nós vamos buscar um caminho de arrependimento. Nós vamos entender que nós precisamos ter uma visão muito assertiva de quem nós somos. Geralmente, quem tem maturidade espiritual não traz esse título para si e fala, não, eu sou um crente maduro. Pelo contrário. Paulo, né, um grande líder, ele olha para si e fala, eu sou o principal dos pecadores. Ele nunca tinha orgulho, né, de si mesmo. Mas o seu orgulho, né, ele fala que alguém quer se gloria onde? No Senhor em Cristo. Então nós precisamos ter essa disposição, uma devoção pessoal, sermos piedosos, não é? O exercício da disciplina espiritual e a palavra de Deus trabalhando em nosso ser, na nossa vida, vai mostrar realmente quem nós somos. Pega como exemplo quando o Senhor vai querer trabalhar maturidade em nossas vidas através do sofrimento. E as provações, irmãos, elas mostram o que está dentro do nosso ser. Ou no momento da provação você vai se render a Deus e pedir, Senhor, tem misericórdia, ou você vai se rebelar e vai fazer como alguns estavam fazendo aqui no versículo 25, deixando a congregação. A provação estava mostrando isso no meio da igreja. Pensa que a perseguição aqui era uma perseguição ferrenha contra a igreja. O desejo de muitos ali era, olha, eu vou voltar às antigas práticas. Porque seguir ao Senhor é difícil. E tem que ser difícil. Se fosse fácil, né, não seria cristianismo. O nosso maior exemplo, que é Cristo Jesus, ele foi perseguido. Ele sofreu. Sofreu para nos dar tão grande salvação. Mas quando a gente olha para a história, Paulo, quanto sofrimento o apóstolo suportou? Aqui no capítulo 11, um pouquinho posterior, ele descreve pessoas que passaram momentos difíceis. Muitos ali morreram sem alcançar a promessa. Mas qual que era a sua fé, a sua convicção? Era no Senhor. Então, cientes disso, uma visão assertiva através do estudo sistemático da palavra de Deus vai nos levar a esse sentido. A palavra ela vai começar a trabalhar em nossas vidas, mostrando o que nós precisamos mudar. Quais áreas da nossa vida a gente precisa apresentar a Deus. E somente a palavra de Deus vai fazer isso, porque o nosso coração ele é enganoso. Ele vai nos levar muitas vezes para um caminho totalmente contrário. A pregação hoje, muitas vezes nos púlpitos, é uma pregação de autoajuda, é uma pregação que vai sempre estar colocando o homem num patamar muito elevado. Mas a verdadeira pregação cristã é uma pregação que nos leva sempre a avaliarmos a nossa conduta, a mostrar que sim, nós erramos ainda, nós somos muitas vezes pecadores, né? Salvos em Cristo Jesus, mas que pecamos. E uma necessidade constante de nos apresentarmos diante de Deus. Gosto de uma expressão que aparece no livro de Salmos, que o salmista diz que nós devemos derramar o nosso coração na presença dele. É isso que a gente precisa fazer. Mas isso só vai se dar quando nós estivermos muito convictos de quem Deus é e de quem nós somos.
Se chama temor. Ou resumindo, né, esse primeiro ponto, a vida nova recebida em Cristo move o cristão a se aproximar de Deus com uma fé sincera, né? Com uma fé sincera. Porque a nossa vida agora ela não nos pertence mais. Nós somos dele. E se nós somos dele, nós precisamos ter algumas marcas dele. Mas ele continua ainda, ele fala no versículo de número 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse ponto ele tem muito a ver com quem nós somos, não é? O nosso discurso precisa estar alinhado à nossa prática. Se eu digo algo, se eu prego algo, eu preciso viver aquilo que eu estou dizendo. Precisa haver, irmãos, consistência em nossas vidas. Consistência. Aquilo que eu falo precisa ser aquilo que eu estou vivendo, né? Aqui nossos irmãos eles são exortados a não abandonar a esperança. O autor ele não está falando não abandonem a salvação, porque eles sabem que a salvação eles não perdem. Se Cristo efetivamente te salvou, você é salvo. Que a salvação não depende de nós, ela é mediante a graça de Deus. Mas eles não deveriam perder a confissão da sua esperança. Em outras palavras, eles deveriam manter a esperança na qual eles dizem que têm esperança. E qual é a razão da nossa esperança? É Cristo. Uma vez que a nossa razão de esperança é Cristo, nós precisamos confiar nas promessas que Ele fez, confiar na fidelidade de Deus e prosseguir em diante. E a motivação para isso está implícito no versículo, que ele diz na parte final do versículo 23. Porque fiel é aquele que prometeu. Ele é fiel. João 14, ele diz que ele foi preparar um lugar para nós, não é? Então, todas as promessas do Senhor, elas são cumpridas, né? Deus promete vida eterna a todos aqueles que confessam a Cristo Jesus como Salvador. E, de certa maneira, isso vai impactar a nossa realidade hoje. Porque nós temos essa expectativa, todo aquele domingo de ceia na sua igreja, com certeza, um momento ali de reflexão, você é levado a pensar nessas coisas. Que, olha, Cristo prometeu que Ele vai levar a sua igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos como igreja hoje. E esse viver, ele já deve expressar e muito como vai ser a nossa vida na eternidade como igreja do Senhor. Aí cabe novamente dizer sobre aqueles que defendem muitas vezes que não precisam da igreja. Se não amam a igreja hoje, o que querem fazer na eternidade? Porque só vai ter crente lá. Para eu pensar nisso? Só vai ter igreja. Alguns colocam desculpa, mas na igreja tem pessoas assim, pessoas assim. Bem-vindo. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas, é um lugar para pessoas que estão procurando, né, viver para a glória de Deus. Mark Dever, falando sobre marcas de uma igreja saudável, ele fala que a igreja é um grupo que não resolveu todos os seus problemas, mas está numa busca constante para resolvê-los. Por isso que nós estudamos o quê? A palavra de Deus. Nós não estudamos um livro de um homem, de algum líder, mas nós estudamos a palavra do próprio Deus. Assim como o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, né? 3,16, né? Perdão. A palavra soprada, né? A palavra de Deus. Então, nós precisamos ter consistência na nossa vida espiritual, né? Mantendo a esperança. Porque o cristão ele deve depositar sua esperança somente em Cristo. Somente em Cristo. E nada mais que isso. Então, não há lugar na vida cristã para uma esperança que muitas vezes é firme numa ocasião e na outra não é. Se há estabilidade, é um sinal de alerta que falta o quê? Maturidade. Se eu sou inconstante, né? Se eu não consigo descansar nas promessas que Deus fez. Paulo vai dizer em Filipenses 4 que nós não devemos andar ansiosos. Mas quem aqui é ansioso? Fora eu. Né? Porque muitas vezes a gente não consegue descansar. Descansar naquilo que Deus
prometeu para nós. O próprio Cristo prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a graça, a misericórdia presente também. Isso nos deve levar a descansar. A gente está num processo de amadurecimento, mas precisa haver constância. Constância em nossas vidas. Qual tem sido a razão da sua esperança? Precisa ser Cristo. Isso vai ser de uma maneira muito clara e evidenciada na sua vida comum de igreja. Você vai partilhar muitas vezes as suas dores, as suas dificuldades com os seus irmãos. Não é isso que Paulo fala em Gálatas? Levai as cargas uns dos outros. A ideia que ele coloca ali, um pensamento militar, que o soldado ele carrega todo o seu aparato militar. Mas ele é chamado também a ajudar o irmão a carregar o dele. Constância. Constância. E ele continua agora, no versículos 24 e 25, caminhando de uma maneira muito prática agora, exemplificando como deve ser. Verso 24, consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. Deus, pela obra em Cristo Jesus, ele reúne um povo. Então, quando a gente pensa num povo, é o sentido coletivo, nunca individual. Novamente, você não é igreja sozinho. A nossa antiga vida, assim, era centrada em nós. Era você, era o seu objetivo, o seu sonho. Mas quando você é alcançado pela graça de Deus em Cristo, agora nós começamos a pensar no nós. Quando eu me tornei cristão, eu achava muito interessante, as pessoas se encontravam, ô irmão, Eu falei, mas não é irmão, É irmão em Cristo. Você pode viajar para onde for, irmãos. Outro estado, outro país, você vai encontrar irmãos, porque é no coletivo. Então, não cabe mais o nosso antigo modo de viver. E aqui o autor está levando os irmãos a pensar em desenvolver um amor que é prático. Um amor que é exemplificado. Aqui cai a questão da maturidade na igreja local. Por quê? O texto parece sugerir que amar uns aos outros não acontece de uma maneira automática. Precisa ser o quê? Intencional, proposital. Até coloquei uma anotação aqui. Há pessoas que são mais difíceis de amar, não é? Há pessoas que são mais fáceis de amar. Se a pessoa tem muitas vezes seus mesmos gostos, hobbies, vocês têm coisas em comum, facilmente vocês vão se dar bem. Você torce lá para o mesmo time, vocês são da mesma região do Brasil, vocês cresceram junto, há uma facilidade. Mas o Senhor muitas vezes coloca no nosso caminho pessoas diferentes. E o nosso amor cristão, ele vai ser exercitado nesses momentos. Imagine se a igreja fosse só pessoas assim que se dessem bem. Seria um céu na terra. Mas o que nós aprenderíamos? Nós muitas vezes não teríamos uma opinião diferente, uma opinião contrária. Isso faz parte para o nosso crescimento. Então, portanto, é necessário trabalhar o amor em algumas situações, até mesmo provocá-lo. Assim como os devemos fazer com as boas obras. Nós somos salvos, Efésios 2:10, para boas obras. E nós vamos procurar lá na igreja, no reino, o que nós vamos fazer para o Senhor? Quando nós pensamos no amor, é a mesma coisa. Eu não devo procurar ali no meio da igreja somente aquelas pessoas que, a pessoa é parecida comigo em tais quesitos. Eu vou me relacionar, não, aquele irmão, ele é meio estranho, eu não quero contato com ele. Não, pelo contrário. E no sentido aqui de provocar, lá em nossa igreja nós fazemos o Junta Panela, sorteamos famílias para ter um tempo junto. E muitas vezes caem pessoas totalmente diferentes uma das outras. Na primeira vez que nós fizemos, o feedback foi positivo e falaram, olha, eu tenho mais coisas em comum do que eu imaginava. Com pessoas diferentes. Então, o amor tem que ser algo intencional. Lá o texto de 1 Pedro 1:22 fala que o amor tem que ser
não fingido. Precisa ser um amor ardente, né? Uns pelos outros. Irmãos, a nossa vida em comunidade, a nossa vida em igreja não pode se resumir ao tempo ali do café depois do culto, né? A nossa comunhão, a gente chama de comunhão muitas vezes. Mas não. Fora das quatro paredes da igreja, no dia a dia, é você lembrando de orar por uma necessidade do irmão, ou muitas vezes você visitando esse irmão, ajudando ele com alguma necessidade, dividindo pedidos de oração. A maturidade ela vai ser exemplificada nessas pequenas coisas. Por quê? O autor insiste, né, que aqueles que foram abençoados com a redenção em Cristo devem aguardar a segunda vida com expectativa, mas ao mesmo tempo encorajando uns aos outros. Todos nós, em algum determinado momento da nossa vida cristã, precisávamos de encorajamento. Palavras contrárias a gente vai encontrar em qualquer lugar. Mas o que o autor fala? Considerem uns aos outros. É uma obrigação que nós temos. De fazer o quê? De nos estimularmos ao amor e às boas obras, admoestando uns aos outros, quanto mais nós vemos que aquele grande dia ele vai chegar. Daí nós entendemos a importância da igreja. Porque é lá que tais relacionamentos vão se dar. É interessante a gente olhar para um texto assim e já ver que naquele tempo havia irmãos que não estavam presentes nos cultos, nas programações, na vida comum de igreja. Não é? Havia alguns que se ausentavam por dificuldades, por causa da perseguição, mas o autor quer levar eles a refletirem sobre isso no sentido de encorajamento, sabendo que essa nova vida recebida em Cristo, ela deve nos encaminhar a desenvolver um amor prático, um amor que é comunicável. Muitas vezes nós vamos falar, eu amo meu irmão, né? Mas nós precisamos fazer isso de uma maneira prática, que não se resume apenas em palavras, né? A expectativa nossa é o retorno de Cristo. Mas, uma vez que nós já fomos alcançados, essa expectativa nossa, ela vai mudar o nosso dia a dia, nosso presente. Se nós estamos em Cristo, tudo deve ser mudado, não é? Por quê? A nossa fé ela vai moldar como nós vamos viver. E caminhando para alguma aplicação nesse texto, Deus está realizando uma grande obra em nossas vidas. Gosto de um versículo em 1 Coríntios 1, 26, Paulo fala, reparai na vossa vocação. E esse texto sempre me faz olhar para trás, né? Quem nós éramos? Cada um tem uma história de vida aí. Estava caminhando para algum lugar, né? Mas quem nós somos agora? Seu povo. Sua igreja, não é? Ele nos deu uma nova vida e agora nós devemos nos aproximar de Deus com fé, com convicção, com esperança e com amor prático. Isso é maturidade. É nós alcançarmos um patamar espiritual de nós estarmos preparados para responder, preparados para exemplificar. De uma maneira simples, você vê uma necessidade no meio da igreja e você fala, olha, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero fazer parte. Eu quero, de alguma maneira, contribuir para isso acontecer. Entendendo também o nosso chamado, a nossa vocação como cristão, de sermos testemunhas do Senhor, de servirmos ao mundo como uma referência de alguém que segue os preceitos de Deus, os preceitos registrados na palavra de Deus, porque Deus está fazendo uma grande obra em nossas vidas. E se nós passamos por tudo isso e não temos sido amadurecidos, irmãos, tem algo muito errado conosco. Tem algo muito errado. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele resume bem esse texto, dizendo, somente quando estou próximo de Deus em Cristo é que os meus pecados são perdoados. Eu sinto o amor dele e sei que sou filho dele e desfruto das bênçãos incontáveis da paz com Deus. Paz interior, paz com os outros. Eu fico consciente do amor dele e me dá alegria que o mundo não pode dar e que não pode me tomar também.
Essa é a grande verdade. Portanto, nós precisamos amadurecer. Não podemos mais ficar estagnados. Não podemos continuar da mesma maneira, né? Mas graças a Deus que Deus, em sua soberania, Ele vai promover meios para isso acontecer. Se você não tem sido amadurecido pela disciplina do estudo da palavra de Deus, pela comunhão dos santos, através das suas orações, o Senhor pode permitir provações na sua vida. Aí a sua disposição tem que ser a mesma de Tiago. Ter grande alegria. Paulo vai dizer também que nós devemos nos gloriar em meio às nossas tribulações. Entendendo que quando Deus está permitindo coisas acontecerem conosco, que não venham, né, devido a resultado de pecado, mas entendendo que nós estamos no caminho, é Ele nos levando a um amadurecimento. E uma coisa que faz a gente amadurecer muitas vezes é a própria vida, né, irmãos? A gente passa por tantas provas, tempestades, né, que no final a gente sai e fala, ufa, né? Mas a gente aprende coisas com isso. Então, o sentido da maturidade na vida da igreja é nós sermos homens e mulheres preparados, né? Preparados para responder a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu queria encerrar com versículos 35 a 39 do capítulo 10 ainda, que ele dá um bom desfecho, né, para aquilo que nós temos visto esses dias. Que ele vai dizer, não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda em pouco de tempo, em que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Destacar o verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esse princípio que o justo viverá pela fé, ele ecoa em toda a Escritura, dizendo que o que nos move, o que nos motiva a continuar, não são circunstâncias favoráveis, mas a nossa fé, em quem nós temos crido. Se você tem crido em Cristo, se você crê na obra redentora que Ele consuma na cruz do Calvário, o sentido da sua vida deve você ser alguém maduro. Você procurar essa maturidade. Com certeza há debilidades na nossa vida ainda, coisas que a gente precisa melhorar, porque sempre tem espaço para melhorar. Mas nós não podemos nos acomodar com a nossa situação espiritual. Ah, não, eu leio um capítulo da Bíblia por dia ou por semana, eu vou nos cultos da igreja e tá bom. Não. A gente pode fazer mais, irmãos. A gente pode fazer mais. O pastor Douglas falou sobre a função do pastor, né? Que não era para existir mais pastores, né? Porque a gente já aprendeu muito da palavra de Deus. É uma grande verdade. É uma grande verdade. Quando a gente chegou aqui em Uberaba, o pastor Fábio, numa mensagem, a gente foi na graça, eu nunca esqueci disso, ele falou que ninguém se forma nesse livro, né? Porque sempre tem coisa para aprender. Sempre tem. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, nós aprendemos alguma lição nova. Então nós precisamos nos dedicar em aprender. E não apenas, irmãos, aprender. Praticar e ensinar. E quando nós estivermos fazendo essas coisas, nós vamos estar cientes que nós estamos no caminho certo. O fim, né, de tudo, na ordem da salvação, é a glorificação, quando nossos corpos serão transformados, nós seremos semelhantes a Cristo Jesus. E até lá é aprendizado. Então nós devemos aprender, praticar, e de uma maneira muito clara na igreja local, pensando em maturidade, exemplificar. O homem e a mulher maduro vão mostrar que são maduros não com as suas palavras, mas com as suas ações. Como nós respondemos aos nossos irmãos? Como nós nos submetemos à liderança da igreja? Como que nós lidamos com problemas? Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Não sejamos inconstantes, mas sejamos firmes. Amém? Vamos orar.